Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos, estamos chegando com muita alegria para juntos estudarmos o Livro dos Médiuns de Allan Kardec aqui no programa Luz na Penumbra, na companhia de Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. E Paulo Renato. Deus nos abençoe. Todo mundo feliz que Paulo Renato está de volta, graças a Deus, dando sequência aqui nesse trio Parada Dura, juntos, estudando o Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Nós estamos no capítulo 2 do Livro dos Médiuns, na primeira parte, capítulo 2, logo no início, que trata do maravilhoso e do sobrenatural, e nós estamos lendo o item 11. É o último parágrafo do item 11. O último parágrafo do item 11, Maria de Fátima Miranda, atenta. Então vamos lá, dando a sequência na leitura. Allan Kardec diz: segundo eles, o maravilhoso é absurdo. Então Kardec vem fazendo todo um questionamento sobre os céticos, os materialistas, que vão questionando os fenômenos espíritas. E ele diz que, segundo eles, os materialistas, os céticos, o maravilhoso é absurdo. Ora, o espiritismo se apoia em fatos maravilhosos. Logo, o espiritismo é absurdo. E consideram sem apelação essa sentença. Acham que opõem um argumento irretoquível quando, depois de terem procedido a eruditas pesquisas acerca dos convulsionários de Saint-Médard. Como é que lê isso aí, Paulo Renato? Você que é francês. Tá bom a pronúncia. Saint-Médard. O Aloysio, que é ótimo para pronúncias em francês e tudo mais. Dos fanáticos de Cevenas ou das religiosas de Lodum, chegaram à descoberta de patentes embustes que ninguém contesta. Semelhantes histórias, porém, serão o evangelho do espiritismo? Terão seus adeptos negado que o charlatanismo ha explorado em proveito próprio alguns fatos? Que outros sejam frutos da imaginação? Que muitos tenham sido exagerados pelo fanatismo? Tão solidário é ele com as extravagâncias que se cometem em seu nome, quanto a verdadeira ciência com os abusos da ignorância, ou a verdadeira religião com os excessos do sectarismo. Muitos críticos se limitam a julgar do espiritismo pelos contos de fadas e pelas lendas populares que lhes são as ficções. O mesmo fora julgar a história pelos romances históricos ou pelas tragédias. E aí, Paulo Renato, é aquela questão que a gente já vinha conversando já em outros programas aí, sobre o charlatanismo, O fato de algo poder ser feito de forma mentirosa, através do charlatanismo, não quer dizer que todo o restante vai ser charlatanismo. Então, um médium fabrica uma suposta mensagem de um espírito desencarnado, só que descobre-se que esse médium está falsificando aquela mensagem, ela não é verdadeira, Ele, por meios aí obscuros, ele fabricou uma mensagem. Está com frio, Maria de Fátima Miranda? Ele fabricou uma mensagem. A janela toda aberta. E aí você vai dizer o seguinte: então toda mensagem que vem através de médiuns pelos espíritos são falsas, porque aquele médium foi pego falsificando mensagem. É assim, ô Paulo Renato? Com certeza que não é exatamente assim. Até porque Allan Kardec baseou os princípios da doutrina espírita na universalidade dos seus ensinos, das informações que recebia do mundo espiritual através de diversos médiuns em diversos países, inclusive. E a Revista Espírita é esse grande ensaio de observação para a fundamentação dos princípios da doutrina espírita. Então não se pode tomar a parte pelo todo. Em tudo e em qualquer situação nós encontramos pessoas
interessadas em benefícios particulares. Nós mesmo, acredito que todos nós saibamos das situações embaraçosas que se passaram naquelas longas filas lá na casa do Chico Xavier, na instituição que ele frequentava, e inclusive pessoas que mentiam dizendo que iam dar tais comunicações para quem pagasse, para as pessoas que estavam na fila que pagassem. Então a situação gerou embaraços lá, inclusive para o Chico. Chico teve que suspender as reuniões de sextas-feiras, que é onde se dava o dia que se dava mais desse caso. Então muitos saíram daquelas filas reclamando, dizendo que aquilo tudo era embuste, né? Era enganação, mas ficaram sujeitas àqueles maliciosos, aquelas pessoas de má intenção. Naturalmente, se pesquisada depois, se aquelas pessoas se interessaram logo depois, verificaram que a doutrina espírita e o Chico Xavier, que naquele momento representava a doutrina espírita, nada tinha a ver com aqueles que tentaram auferir valores, auferir benefícios para si próprios, distorcendo os objetivos daquela reunião que o Chico fazia, em que o Chico estava presente. Então, naturalmente, quem age assim, quem pensa assim precipitadamente da doutrina espírita, como diz Kardec, e a gente já falou isso várias vezes em O Livro dos Espíritos, quem toma atitudes precipitadas no que diz respeito à interpretação da doutrina espírita não conhece a doutrina espírita na sua fonte primária, nas obras fundamentais, né? Muitas vezes a pessoa lê obras que pode ter algum valor para ela, muitas vezes ditas espíritas, mas quando observadas, nós verificamos que o conteúdo doutrinário espírita não está ali presente, ou se está presente, está muito espaçado. E nós verificamos também que Allan Kardec, como ele coloca aqui, não é nenhum tolo. Ele conhecia aquelas fraudes todas, inclusive em muitas situações ele mesmo presenciou aquelas pessoas tentando fraudar, tentando burlar aqueles fenômenos. E no próprio Livro dos Médiuns, aqui no capítulo 27 e 28, por exemplo, 28, ele fala do charlatanismo e do embuste, mostrando que ele também se interessou, pesquisou e verificou que existiam os charlatães e os embustes dentre aqueles que estudavam, que diziam estudar os fenômenos espíritas. E no capítulo 27 ele fala das contradições e das mistificações, mostrando muito bem aí a lucidez doutrinária de Allan Kardec em um momento que a doutrina espírita estava tomando corpo, né? As experiências ainda se sucediam umas às outras, as observações, as análises. Então, naturalmente, nesse meio em que a doutrina espírita está se formando, há sempre, em qualquer lugar, os aproveitadores. E a gente observa aqui, quando ele fala sobre essas palavras difíceis, São Medard, não sei, os fanáticos de Cevenas, a gente observa numa pesquisa no Google, né, que tem informações a esse respeito. Ele fala, por exemplo, esse que ele se refere aqui de religiosas de Loudun, não sei se a pronúncia é essa, mas ele fala aqui que era um caso em que envolveu freiras ursulinas de Loudun, que foram alegadamente visitadas e possuídas por demônios. Então ele disse que foram alegadamente, né? E que foi em 1632 as irmãs Jane, Agnes e 16 freiras dos conventos ursulinos, alegadamente possuídas por demônios, sofreram convulsões e proferiram linguagem abusiva. Então tem todo aqui esse... São fenômenos psíquicos, né, que ocorreram. Esses fanáticos de Cevenas também tem, quem quiser pesquisar no Google, né, que ele fala que a guerra empreendida sob Luís XIV contra os calvinistas ou tremedores das Cevenas é, sem contradito, um dos mais tristes episódios e dos mais comovedores da história da França. Então, no Google aqui, quem quiser pesquisar vai encontrar
essas referências. Mas lembrando ainda que a esse respeito, que ali ele coloca a expressão alegadamente, né, que as pessoas alegaram, segundo a nota, que estavam sofrendo a influência dos chamados demônios. Mas a gente lembra também que em Hydesville, aquele pequeno condado lá, em que as irmãs Fox presenciaram, estabeleceram algum tipo de comunicação com aquele ser que fazia pancadas nos seus aposentos, e depois, muitos anos mais tarde, descobriu-se, com o terremoto que teve, destruiu a parede, descobriu-se um corpo lá enterrado em pé lá na parede, que verificou-se que teria sido um mascate, né? Então, mas à época as pessoas quiseram contraditar aqueles fatos. Então poderia, e talvez tivesse saído na imprensa à época, dizendo que, com a seguinte expressão: as irmãs Fox, por exemplo, alegam que tal fenômeno. Quer dizer, se alegam, quase que dizendo que o fato não é como se diz que seja. Então, aqui na internet nós vamos verificar, e como ele fala aqui também, que foi, como é que ele diz, que descobriu-se, né, que nesses fatos aqui havia fraude. Mas, necessariamente, isso não é uma verdade absoluta, né? Pode ocorrer que em determinada situação tenha sido distorcido os fatos na sua interpretação, mas na origem os fatos é possível que tenham sido verdadeiros. Algum fenômeno pode ter ocorrido ali, talvez não na dimensão que se tentou dar, e não com aquela riqueza de detalhes com que foi enunciado. Mas possivelmente, particularmente, eu acredito que algum fenômeno tenha ocorrido de verdade ali naquela situação ali das freiras, por exemplo. Nos lembrando ainda que no caso das irmãs Fox, era uma família metodista, né, que não tinha interesse nenhum nesse tipo de objetivo, nem divulgar essas ideias. Então vamos dando sequência aqui, iniciando o item 12, correto? Vamos nós aqui. Você que está chegando agora, o programa é o Luz na Penumbra, com estudos do Livro dos Médiuns. Estamos aqui, eu, Eduardo Araújo, com Maria de Fátima Miranda e Paulo Renato. Vamos agora iniciar o item 12 do capítulo 2. Só para reforçar aqui, seria interessante, quem desejar, que leia adiante um pouquinho o Livro dos Médiuns, leia esse capítulo 27 e 28 do Livro dos Médiuns, que me parece ser de grande utilidade também dentro desse item que nós lemos. Então repete aí qual é o capítulo 27 e 28 do Livro dos Médiuns, que fala das contradições e das mistificações, capítulo 27, e o 28 é o do charlatanismo e do embuste. Vai dar um apoio maior para o entendimento do que Allan Kardec coloca. É isso aí. Então retornemos aqui à nossa leitura, capítulo 2, item 12. Em lógica elementar, para se discutir uma coisa, preciso se faz conhecê-la, porquanto a opinião de um crítico só tem valor quando ele fala com perfeito conhecimento de causa. Então, somente sua opinião, embora errônea, poderá ser tomada em consideração. Que peso, porém, terá quando ele trata do que não conhece? A legítima crítica deve demonstrar não só erudição, mas também profundo conhecimento do objeto que versa, juízo reto e imparcialidade a toda prova, sem o que qualquer menestral poderá arrogar-se o direito de julgar Rossini, e um Pintamonos o de censurar Rafael. Olha, muito elegantemente ele enquadrou todo mundo. E aí, Miranda, o que ele quer dizer com isso? Ele está querendo dizer que quando nós falamos de algo que não conhecemos, não estamos distorcendo o assunto, porque não está falando nada, né? Pode estar correndo risco até de cair daí. Então ele está nos convidando a estudar. E aqueles que, segundo eles, é por isso que quando nós conversamos em espiritismo, aquele eu acho, quando se trata de certas ideias, é melhor você estar com o livro ali do lado, não é? Porque tem horas que não é que a gente queira carregar peso, mas
tem abordagens que, se nós formos fazer com as nossas palavras, parece que é agressividade. Então, se nós pegarmos o texto, não somos nós falando, mas aqueles que vêm nos orientar. Seria o mesmo que eu entrar num templo budista agora e querer dar aula para eles sobre o budismo. Ué, mas eu nunca li nada. Tem uma leitura ou outra esparsa. Interessante. Né? O que é interessante? Porque o Gandhi, quando ele foi para a Inglaterra estudar, os colegas dele de faculdade queriam saber do hinduísmo. E ele nunca tinha lido o livro sagrado do hinduísmo. Aí ele foi ler. E estudar para conversar. Isso justamente é um ensino, como a gente sempre fala aqui, para a vida diária. Não é só na questão da religião em si, da religião espírita, dos fenômenos que a doutrina espírita interpretou. Mas é na vida diária essa questão de se estudar melhor um assunto, um problema, para que se dê um parecer mais justo, mais lógico, como ele diz aqui, com a lógica mais simples. Mas nós somos em tudo muito precipitados. Nós temos a inclinação de estabelecer verdade em cima de todos os fatos, verdades pessoais em cima de todos os fatos colhidos aleatoriamente, escassamente. Então, muitas vezes nós montamos toda uma estrutura de verdade, um sistema de verdade, e repassamos para o outro, que também dá o seu toque particular. E muitas vezes aquilo que poderia ser melhor estudado, melhor compreendido, cai cai num meio social distorcido, absolutamente distorcido, bem longe da verdade, do que é o fato em si. E depois, para se restabelecer a verdade, tem-se mais dificuldade. Por isso que, por exemplo, a doutrina espírita hoje ainda tem por parte de muitas pessoas, ela encontra muita reserva, muita resistência em penetrar em determinados meios culturais. A doutrina espírita, infelizmente, muitas pessoas têm reservas com relação a ela, porque no passado, não muito longe, foi confundida intencionalmente, mas ela foi confundida com a magia, com rituais do mal. Então a gente viu isso na própria imprensa, divulgado na própria imprensa muitas vezes. As próprias reuniões de Chico Xavier foram distorcidas pela imprensa. E isso, no bem ou mal, numa extensão maior ou menor, melhor falando, ficou impregnado na cabeça das pessoas que não procuraram averiguar os fatos, se contentaram com aquilo que recebiam no campo da informação. Então essas pessoas passaram essa desinformação para os filhos, que passaram para os filhos, que passaram para os filhos, e chegamos nos dias de hoje, a doutrina espírita num meio social mal compreendida, mal interpretada e às vezes até temida por algumas cabeças, por algumas consciências. Então é recomendável que nós, os espíritas, estudemos realmente a doutrina espírita, estudemos as obras básicas e os outros livros adjacentes, acessórios, que nós os verifiquemos neles o conteúdo espírita. Não é só porque é do mundo espiritual que pode ter essa realidade, pode ser realmente do mundo espiritual, mas Allan Kardec nos ensinou que nem todo espírito sabe de tudo e nem todo espírito tem interesse em divulgar a verdade. Então é preciso realmente cada dia mais estudar, compreender melhormente a doutrina espírita, e que a gente não se iluda acreditando que sabe tudo da doutrina. Miranda? Saber tudo, né? Lembra de Sócrates. A gente não sabe nem de si mesmo nessa encarnação. Se não for a misericórdia divina, a gente se contunde toda, não é nem confundir, é contusão mesmo. O Kardec coloca aqui no item 8 e item 13 da introdução do Livro dos Espíritos, falando a esse respeito aí da necessidade do estudo
constante da doutrina espírita. Então, diante disso, vamos seguindo aqui. Ainda falta pouco tempo, não vale a pena. Vamos manter aí no item 12, pedindo a todos vocês que façam essa reflexão, porque até para se falar de espiritismo, sendo espírita que somos, precisamos estudar mais. E nós sabemos que muitos companheiros, isso está melhorando bastante, nós vemos que as pessoas se interessam muito mais pelo estudo hoje em dia, mas era muito comum na época que eu comecei a estudar a doutrina, uns 20 anos atrás, 20 e poucos, alguns médios diziam que não precisavam estudar, porque eles já tinham a mediunidade e os espíritos sabiam o que fazer. É como se eles não tivessem responsabilidade no trato mediúnico. E como se os espíritos soubessem tudo, né? E até porque a relação com o mundo espiritual deve ser entendida como uma relação de educação de alma, de renovação de alma. Os espíritos se comunicam conosco, com a permissão de Deus, visando o nosso crescimento espiritual. Isso envolve a aquisição de cultura. Nós reencarnamos também para aprender as questões do mundo, a cultura do mundo, senão não teria sentido. Nós não podemos sair da existência sem a cultura. Claro que tem as exceções, questão de provas, tal, que a pessoa não tem possibilidade de adquirir a cultura do mundo. Mas o próprio Livro dos Espíritos, quando fala, Kardec perguntou sobre isso, os Espíritos falaram para Allan Kardec que tudo quanto aprendermos nessa vida facilitará o nosso aprendizado em vidas futuras, no próprio mundo espiritual. Então, negar a necessidade da cultura, do aprendizado da cultura, digamos, sair da existência um tanto quanto mais vazio, né? Muitas vezes a gente planeja o céu para amanhã, mas o céu deve ser construído a partir de agora, a partir daquele momento que se teve consciência e sentiu-se a necessidade dele. Não é pelo fato de desencarnarmos que teremos em nós mesmos desenvolvido algum grau de cultura. O próprio Chico Xavier dizia que o benfeitor Emmanuel dava algumas lições para ele, não só de espiritismo, mas na questão das expressões de colocação, que a gente poderia chamar de gramatical, alguma coisa parecida. Porque o Chico se expressava muito bem, né? Se ele fosse se deixar levar por essa questão de que os espíritos sabiam... Não precisava aperfeiçoar, aprimorar, se capacitar, não é? Ele sairia da encarnação... A mesma recomendação Divaldo Franco recebeu, tanto do Viana de Carvalho, espírito, como do espírito Joana de Ângeles, que ele deveria fazer a parte dele estudar. Justamente. Eu conheci um rapaz que passou por uma situação dessa, semelhante à do Divaldo, a questão de tentar fazer exposição sem estudar minimamente. E ele ficou meio um tanto quanto confuso na hora. Ele falou que disse que ele estudou pouco, muito pouco, ele mesmo disse, e que na hora deu, como se chama, um branco. Né? Ele encerrou por ali mesmo e ficou anos e anos sem voltar à tribuna espírita. Depois compreendeu que precisava estudar muito. E assim o fez. Grandes lições, grandes aprendizados. Chegamos ao final de mais um programa. Agradecendo a Maria de Fátima Miranda, agradecendo aí Paulo Renato, o Pablo na técnica, e a vocês, prezados amigos ouvintes e internautas que nos acompanharam em mais um estudo de O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Semana que vem tem mais. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, meus amigos, estamos aqui de volta
né, para fazermos essa troca, essa análise da Revista Espírita, em que Kardec faz as suas colocações, as suas observações de 1858 a 1868. Estamos aqui, eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira, e com o nosso amigo querido, o Clever, nos auxiliando para que tudo corra bem nessas análises. Mas, Astênio, você concluiu um trecho, né? Sim. Um parágrafo muito interessante que nós estávamos falando da outra vez, e vai começar um outro. Se você quiser, você volta para que eles te lembrem, sim, desse finalzinho. Né? Aqueles que estejam acompanhando o programa semanalmente, né? Para lembrar o que a gente falou no último programa. Então, nós estamos estudando na Revista Espírita de janeiro de 1858 um texto de Allan Kardec intitulado Reconhecimento da Existência dos Espíritos e de Suas Manifestações. Aí aqui Kardec transcreve um texto da revista La Civiltà Católica, né, reconhecendo a existência dos espíritos e das manifestações. E Kardec não está falando desse reconhecimento pelos espíritos. Pelos espíritos é lógico, né? Agora, reconhecimento por outras, né? Isso, né? Pessoas que não tinham ligações nenhuma. Perfeito. E nem tinha, para que vocês ouvintes saibam, nem o primeiro livro de Kardec tinha sido publicado. Isso, ele ainda não conhecia a explicação as explicações dadas por Kardec, né? Então, na semana anterior, nós lemos o texto que ele dizia assim: seja como for, em casos tais, somos forçados a admitir que esse agente é um espírito, e não um espírito humano, estando, desde então, fora dessa ordem, dessas causas que costumamos chamar naturais, daquelas que não ultrapassam as forças do homem. Ele está se referindo aos fenômenos das mesas girantes, né? E ele prossegue dizendo assim: tais são precisamente os fenômenos que, como dissemos acima, resistiram a toda teoria baseada sobre princípios puramente naturais, enquanto na teoria dele, eles encontram mais fácil e clara explicação, pois todos sabem que o poder dos espíritos sobre a matéria ultrapassa de muito o poder do homem, e porque não há efeito maravilhoso entre os citados da necromancia moderna, que era como eles designavam os fenômenos espíritas, que não possa ser atribuído à sua ação, a ação dos espíritos, né, que ele estava admitindo que eram seres inteligentes. Prosseguindo, diz ele: sabemos perfeitamente que, nos vendo colocar em cena os espíritos mais de um leitor, sorrirá de piedade, né? Então ele está dizendo de como os leitores da revista La Civiltà Católica poderiam reagir, né, com pena dele por ele estar admitindo a existência dos espíritos, né? E ele apresenta as possíveis razões que esses leitores apresentariam e vai finalizando dizendo assim: mas esse excesso de incredulidade não é menos despropositado do que em outras épocas foi o excesso de credulidade. Se em semelhante matéria, crer em demasia leva a vãs superstições, por outro lado, nada querer admitir conduz diretamente à impiedade do naturalismo. O homem sábio, cristão, prudente, deve, pois, do mesmo modo evitar esses dois extremos, né, do excesso de credulidade e de incredulidade, evitar esses dois extremos e manter-se firme na linha intermediária. Aí estão a verdade e a virtude. Agora, nessa questão das mesas falantes, para que lado nos fará inclinar uma fé prudente? Agora ele vai, então, examinar as mesas falantes, ou mesas, enfim, aquele que respondem, né? Que respondem, né? Bom, então, assim, a primeira, a mais sábia das regras que nos impõe essa prudência, ensina-nos que, para explicar os fenômenos que oferecem um caráter extraordinário, somente se deve recorrer às causas sobrenaturais se as pertencentes à ordem natural não forem suficientes para os explicar. Então, ele era bastante razoável. Primeiro, tenta explicar pela ordem natural, que ele entende por natural. E, se não conseguir, então admita a ordem sobrenatural, né? Em compensação, daí resulta a obrigação de admitir as primeiras, quando as segundas são insuficientes. É justamente o nosso caso. Com efeito, entre os fenômenos de que falamos,
há aqueles para os quais nenhuma teoria, nenhuma causa puramente natural poderia dar razão. Né? Quem se lembra de programas anteriores, e que ele fala que dá como exemplos, alguém coloca um dedo sobre uma mesa pesada e a mesa se levanta. Ou a mesa se levanta sem ninguém colocar dedo em lugar nenhum. Né? Então ele fala assim, isso não se explica pelas teorias até então existentes. Fenômenos mecânicos, né? Isso, a teoria mecânica, enfim, o mecânica orgânica, né? Então fala assim, pois, não é prudente, mas necessário mesmo, procurar sua explicação na ordem sobrenatural, ou, em outras palavras, atribuí-los a espíritos puros, visto que, fora e acima da natureza, outra causa possível não existe. Né? Então ele fala assim, fora da natureza, outra causa possível não existe que não seja a sobrenatural. Se não está na natural, a outra causa possível é a sobrenatural. Só chamando a atenção aqui, quando ele usa a expressão espíritos puros, lembrar que ele não existia a doutrina espírita ainda. Ele é católico. Era católico. E quando ele fala espíritos puros, ele não está se referindo ao que nós chamamos de espíritos perfeitos, de espíritos. Exatamente. Ele está usando a classificação que ele entende como católico. Sim, e realmente o espírito puro para ele aqui é aquele que é apenas espírito, somente espírito. Como ele não desconhece que nós também, como homens, somos espíritos, mas não somos espíritos puros. Exatamente. Espíritos puros seria aquele que estava fora do corpo. Então, para ele, basta que esteja fora do corpo para que seja espírito puro. A gente vai chegar a essa conclusão no finalzinho do texto dele, tá bom? Ele fala assim, eis uma segunda regra, um critério infalível para se afirmar a respeito de um fato qualquer, se pertence à ordem natural ou à sobrenatural, examinar-lhe bem os caracteres e conforme os caracteres, determinar a natureza da causa que o produziu. Ora, os fatos mais maravilhosos desse gênero, né, das mesas falantes, né, os que nenhuma outra teoria pode explicar, apresentam caracteres tais que não só demonstram uma causa inteligente e livre, mas ainda dotada de uma inteligência e de uma vontade que nada tem de humano. Portanto, não pode essa causa deixar de ser senão um espírito puro. Então, mais uma vez, ele usando a expressão espírito puro para referir-se apenas a espírito. Algum comentário ou prossigo? Não, prossegue, porque você foi bem claro aí, né? Uhum. Que a análise está sendo feita num artigo em que a pessoa... O autor é católico, né? Católico, né? Uhum. E que o espiritismo ainda não tinha estava embrionário ainda. Os fenômenos já existiam, mas a doutrina não. Exatamente. Uhum. Bom, assim, pois... Assim, por dois caminhos, um indireto e negativo, que procede por exclusão, o outro direto e positivo, fundado sobre a própria natureza dos fatos observados, chegaremos a essa mesma conclusão, a saber, que entre os fenômenos da necromancia moderna, então assim eram chamados os fenômenos mediúnicos, há pelo menos uma categoria de fatos que, sem nenhuma dúvida, são produzidos pelos espíritos. Então, um autor católico dúvida. Dizendo, esses fenômenos são produzidos pelos espíritos, né? Bom, somos levados a essa conclusão por um raciocínio tão simples, tão natural, que aceitando, longe do temor de ceder a uma imprudente credulidade, julgamos ao contrário, fazer prova de uma fraqueza e de uma incoerência de espírito indesculpável, caso o recusemos. Então ele fala assim, ele seria fraco de espírito se ele recusasse a participação, a atuação dos espíritos. A existência, quer dizer, ele admite a existência, sim, né, de uma outra dimensão, sim, que são os espíritos. Perfeito, ele fala assim, não é por admitir a participação dos espíritos ou reconhecer que a causa desses fenômenos são os espíritos, não é por reconhecer isso que eu sou fraco, eu seria fraco se eu não reconhecesse, né? O quanto ele é sábio, né? Isso, o quanto ele foi sábio. Isso. É como você falou, parece até Kardec. Né? Parece que ele já tinha estudado Kardec antes, né? Bom,
para confirmar, até porque ele certamente ele conhecia muito de ciência também e bebeu nas mesmas fontes de Kardec. Com né? certeza. Então, para confirmar a nossa asserção, não nos faltam argumentos, mas sim espaço e tempo para desenvolvê-los aqui. O que dissemos até o momento é suficiente e pode resumir-se nas 4 seguintes proposições. Então, agora ele parte para a conclusão do texto dele, diz que realmente falta espaço lá na revista, né, para escrever tudo o que ele pensava a respeito do assunto, mas que ele considerava suficiente o que ele tinha dito até ali, e ele faz um resumão agora do que ele diz. Entendi. Né? Então, para aqueles que eventualmente não tenham assistido os programas passados, né, já tem o resumo. Isso, considera o resumão dele agora. Né? Então, primeiro, entre os fenômenos em questão, os fenômenos das mesas falantes, sim, ou mesas girantes, né? Ele chamava de falante porque, obviamente, o que mais destacava não era a movimentação física dela, e sim as respostas que ela dava, né? Então, exatamente, daí, falantes. Né? Entre os fenômenos em questão, deixando de lado os que podem razoavelmente ser atribuídos à impostura, às alucinações e aos exageros, grande número ainda existe, cuja realidade não pode ser posta em dúvida, sem que se violem todas as leis de uma crítica sadia. Né? Então, ele está colocando dentro do resumo dele que ele admitiu, mais anteriormente, que muitos dos fenômenos mediúnicos observados poderiam ser atribuídos à impostura, e ainda podem ser atribuídos à impostura até hoje, né? Às alucinações, e as alucinações também existem até hoje, e aos exageros, e como existem exageros até hoje. Não é isso? Grande número ainda existe, cuja realidade não pode ser posta em dúvida, sem que se violem todas as leis de uma crítica sadia. Prossegue. Segundo, então lembrando, ele está fazendo aqui um resumão. Segundo, todas as teorias naturais que expusemos e discutimos acima são impotentes para dar uma explicação satisfatória de todos esses fatos. Se explicam alguns, deixam um grande número, e estes são os mais difíceis. Esses que não são explicados são os mais difíceis, totalmente inexplicados e inexplicáveis. Então ele estava como se fosse assim, desanimado, porque não encontraria explicação. Exatamente. Né? Tanto é que ele jogou para dentro do sobrenatural, porque dentro do sobrenatural aceita qualquer coisa. É verdade. Terceiro, os fenômenos dessa última ordem, os fenômenos inexplicáveis, por implicarem a ação de uma causa inteligente estranha ao homem, só podem ser explicados pela intervenção dos espíritos, seja qual for, aliás, o caráter desses espíritos, questão de que logo nos ocuparemos. Então a gente observa, só para chamar a atenção, que ele fala, seja qual for o caráter desses espíritos. Portanto, quando ele anteriormente falou de espíritos puros, ele não estava dizendo que eram espíritos puros como nós pensamos hoje, exatamente, que são espíritos puros. Tanto é que agora que ele fala do caráter deles, né? Assim, seja qual for, aliás, o caráter desses espíritos, questão de que logo nos ocuparemos. Algum comentário? Não, ele foi muito... Ele para ser um católico, né, e a época que ele viveu, ele já tinha uma visão, né, da outra dimensão muito grande. Sim. Né, uma visão espiritual. Sim, foi uma pessoa admirável, né? Você vê, ele admite, né? Quando você admite, quantos católicos não admitem? Sim. Né? Então, até hoje, nós estamos em pleno século XXI e muitos não admitem. Sim, nossa, né? Parece que a maioria não admite. É verdade. Né? Bom, então ele fala dos fenômenos dessa última ordem, dos inexplicáveis, e ele fala agora do caráter dos espíritos, né, que ele vai olhar em seguida. Quarto, pode-se dividir todos esses fatos em 4 categorias. É interessante que mais para frente nós vamos estudar aquela ordem dos espíritos, né? E aí também divide em 4 categorias, só que essa aqui é católica. Então, assim, pode-se dividir todos esses fatos em 4 categorias. Muitos deles devem ser rejeitados como falsos ou como produtos de fraude. Lindo isso, né? Porque muitas obras mediúnicas hoje também deveriam ser rejeitadas, exatamente, né, como falsas ou produtos de fraude. Exatamente. Né? Quanto aos outros, os mais simples, os mais fáceis de conceber, tais como as mesas girantes, em certas circunstâncias, admitem uma explicação puramente natural. A do impulso mecânico, então ele fala mesmo da mesa girante, alguns fenômenos podem ser explicados pela teoria mecânica. Né? A do impulso mecânico, por exemplo.
Uma terceira classe compõe-se de fenômenos mais extraordinários e mais misteriosos sobre a natureza dos quais se fica em dúvida, porque, se bem que pareçam ultrapassar as forças da natureza, não apresentam, entretanto, caracteres tais que, evidentemente, para os explicar, se deva recorrer a uma causa sobrenatural. Não, então, assim, a gente tem aqueles que estão assim, no limbo, né? Que parece que dá para explicar pelas leis naturais, mas parece que não dá também. Também. Né? Enfim, agrupamos na quarta categoria os fatos que, oferecendo de maneira evidente esses caracteres, né, de maneira evidente os caracteres sobrenaturais, devem ser atribuídos à operação invisível dos espíritos puros. Então, isso aqui, ele termina de transcrever, né, quem se lembra dos programas passados, o jornal Universe transcreveu um texto publicado na revista italiana, né? Lá Civiltà Católica, e agora o jornal Universe, feita essa transcrição do La Civiltà Católica, ele termina, né? Aí o próprio jornalista do Universo termina dizendo o seguinte: mas que são esses espíritos? Bons ou maus? Anjos ou demônios? Então, a gente vê que a questão lá do espírito puro não tinha sido explicado lá pelo autor do livro, né? Tanto é que o articulista do Universo continuou nessa dúvida. Perfeito. Mas que são esses espíritos? Bons ou maus? Anjos ou demônios? Almas bem-aventuradas ou almas condenadas? A resposta a esta última parte de nosso problema não pode suscitar dúvida, por pouco que se considere, de uma parte, a natureza desses espíritos e, de outra, o caráter de suas manifestações. É o que falta demonstrar. Então, depois de ter lido todo o texto da revista La Civiltà Católica, o jornal o Universo diz que ainda precisava explicar a natureza dos espíritos. Ele deixava em aberto, né? Sim. Questões que depois o próprio Kardec, né? Sim, então desmistifica. Nesse momento aqui não existia mesmo explicação, e a explicação competiria a Kardec, né? Que foi a fundo, posteriormente. Né? Sim. A gente tem que lembrar também que a Igreja Católica, ela contribuiu muito, por quê? Dentro dos grupos católicos da igreja, que ele não é homogêneo, ele é heterogêneo, né? Tem os capuchinhos, tem essas divisões, né? Então haviam grupos que estudavam esses fenômenos. Sim, desde a antiguidade, né? Desde a antiguidade. E muita coisa não chegou até nós, porque ficava restrito à igreja. Sim. Né? E Kardec não. Kardec tirou o que era místico, provou que nós somos compostos de mais elementos do que a gente imaginava, está aí o perispírito, né? Como um deles, e mostrando que não é anjo nem demônio, são seres iguais a nós que morreram e que passaram por uma outra dimensão com as mesmas características que possuíam antes. Sim. E é muito interessante, né, porque Kardec, ele poderia ter ouvido, né, tudo que os espíritos ensinaram nos mais diversos pontos do mundo, etc., ter recolhido todas essas informações e ter publicado em nome dele mesmo, como se ele fosse um grande filósofo, né? Exatamente. Só que ele foi dizer, isso não é nada meu, né? Eu concordo com tudo, mas são os espíritos, os autores dessa doutrina são os espíritos. Ele nunca trouxe nada para ele mesmo, né? Estou ouvindo você falar, estou ouvindo o Chico Xavier dizer, né? Esses livros não são meus, né? Não são meus. Eu sou só o elemento. Agora, quem deu as informações são os autores, não sou eu. Sim. Eu vou, só para, nós estamos chegando no final também, né? Mas sim, só para deixar o pessoal com água na boca. Isso é importante. E querer voltar para assistir o próximo programa. Isso. Kardec traz agora um texto chamado História de Joana d'Arc. Muito que, bom. obviamente, deve interessar a muita gente, né? Com certeza. Mas aí ele diz o seguinte: História de Joana d'Arc, ditada por ela mesma, assim
senhorita Hermance Dufour. Então, Hermance Dufour era uma das médiuns que auxiliavam Kardec até nas buscas dessas respostas, né, que eram dadas pelos espíritos e tal. Né, até hoje a gente vê um médium brasileiro dizendo que psicografa Hermance Dufour. Né, tenho minhas dúvidas. Sim, claro. Porque, né, e com razão, obviamente aqui não é o momento apropriado para dizer porque das dúvidas, mas, a meu ver, não é Hermance Dufour que está escrevendo hoje, né? Então, assim, ditada por ela mesma, a senhorita Hermance Dufour. Ditada por Joana d'Arc, a senhorita Hermance Dufour. Bom, uma pergunta que nos tem sido feita muitas vezes é se os espíritos que respondem mais ou menos com precisão às perguntas que lhes são dirigidas poderiam fazer um trabalho de fôlego, né? Como um romance, por exemplo, né? Um livro de muitas... Como veio com o Chico, né? Isso, no fundo, né? Na verdade, o Chico escreveu obras fantásticas, né? Então, Kardec diz que, como normalmente os espíritos davam respostas objetivas, curtas, às perguntas que eram feitas a eles, ele perguntava a ele, mas é possível os espíritos escreverem livros robustos, né? Então, ele fala assim, a prova disso está na obra da qual falamos. Qual obra? A história de Joana d'Arc, né? A prova disso está na obra da qual falamos. Porquanto aqui não se trata de mais uma série de perguntas e respostas, mas de uma narração completa e seguida como o faria um historiador e contendo uma infinidade de detalhes pouco ou nada conhecidos sobre a vida da heroína. Então, não era um livro de história comum, simplesmente registrando aquilo que já tinha sido publicado antes, que os biógrafos dela já haviam dito, né? Então, muita coisa do que estava dito na história de Joana d'Arc, psicografada pela Hermance Dufour, não se encontrava em nenhuma outra obra. Não se encontrava em nenhuma outra obra. Isso. Então, ele fala assim, aos que poderiam pensar que a senhorita Dufour inspirou-se em seus conhecimentos pessoais, que ela fosse uma pesquisadora da vida da Joana d'Arc, né? Responderemos que ela escreveu o livro com a idade de 14 anos, uma adolescente, né? E que havia recebido a instrução que recebem todas as jovens de boa família, educadas com cuidado. Porém, mesmo que tivesse uma memória fenomenal, não seria nos livros clássicos que iria buscar documentos íntimos, dificilmente encontráveis nos arquivos do tempo. Então a gente pode terminar por aqui. Vamos dar uma parada, né? Aqueles que tiverem interesse... A bala doce já está na boca de vocês. Isso, né? Mas só chamando a atenção que quando ela psicografou, ela era uma adolescente, tinha só a educação normal de uma menina de boa família da época e que não tinha essa cultura tão vasta e muito menos a respeito de Joana d'Arc, a fim de poder escrever uma obra robusta. A respeito dela, né? E trazendo informações que não eram conhecidas por outros biógrafos da Joana d'Arc. Né? Então, meus irmãos, vamos parar por aqui, né? E desejar a vocês que Deus abençoe a todos e que os ilumine sempre. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. E um abraço para o nosso amigo Clever. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja.
Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.